Tudo bem com vocês? A gente está indo para a quarta aula agora. E aí eu queria relembrar o que a gente já fez e me colocar à disposição de vocês caso vocês tenham alguma dúvida. A gente começou falando do Canvas, né, da necessidade da gente entender o modelo de negócios. A gente disponibilizou para vocês um modelo do Canvas para poder preencher e poder se estruturar bastante, entender profundamente benefícios, que foi o assunto da nossa segunda aula, né? Como é que eu consigo cobrar o preço justo mantendo a qualidade? A gente falou um pouco sobre os clientes, eles compram benefício e não nem serviço e nem produto. E por último, a gente falou também na terceira aula sobre gestão do tempo. E a gente deu algumas dicas de como gerenciar o dia a dia para a gente conseguir correr um pouco menos e fazer um pouco mais. Eu sei que na prática, às vezes a teoria ele é um pouco mais difícil. Por isso que eu vou deixar para vocês aqui o meu contato. Se vocês quiserem trocar ideia, trocar experiência, contar como está sendo ou tirar alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu não sei se vocês vão achar tão interessante assim, não sei se é um problema para vocês, que são pessoas. A gente costuma ouvir que gerenciar a obra é fácil, difícil é gerenciar as pessoas. Sejam eles as pessoas da minha equipe ou sejam eles os meus clientes, porque a gente também tem que gerenciar cliente, né? E aí, a grande dica que eu dou pra vocês é assim: a primeira coisa, eu preciso me conhecer. Não tem como eu me dar bem com as outras pessoas se eu não entender quais são as minhas características, como eu sou, qual é o meu comportamento. Depois que eu entendi isso, aí eu preciso entender que as pessoas são diferentes de mim. E eu preciso aprender como lidar com cada pessoa que é diferente de mim. E fica muito vago, né, se a gente falar, o nome disso é autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, conhecer o outro, ajustar o comportamento. E fica muito vago. Como é que a gente faz isso na prática? Então, a gente vai disponibilizar para vocês um link para fazer um testezinho, né, que se chama DISC. O que é DISC? O DISC diz assim: existem 4 fatores que influenciam no comportamento das pessoas. Então você vai ver que tem pessoas que são mais dominantes, aquelas pessoas que são mais focadas no resultado, em fazer, né? São mais audaciosas, gostam de comandar as coisas. Tem outras pessoas que são mais influentes. O que elas fazem? Elas se comunicam mais, elas envolvem mais as pessoas, elas gostam mais de contar histórias, são mais falantes. A gente tem outras pessoas que são mais calmas, pacientes, mais estáveis. São pessoas que elas gostam de ouvir bastante, são pessoas que elas gostam de se colocar à disposição dos outros. E por último, a gente tem algumas pessoas que são mais, sabe aquela coisa de controle de qualidade? Elas são mais baseadas em regras. Então a gente tem que falar com elas em termos de certo e errado, são mais observadoras, detalhistas. E aí, o que acontece na prática, né? Eu tenho um desses perfis. E os meus clientes, as pessoas da minha equipe, pode ter o mesmo perfil que o meu ou perfis que são completamente diferentes do meu. E na hora que eu vou me comportar com essas pessoas, normalmente eu trato essas pessoas da forma que é mais confortável para mim. Então vamos pensar, se eu sou uma pessoa que é mais detalhista, que gosta mais de informação, sabe, nos mínimos detalhes, de entender o último nível, como é que eu vou falar com as pessoas? Normalmente assim, dando muita informação e às vezes muita informação técnica. Isso não é interessante para todo mundo. Algumas pessoas querem menos informação, talvez outras queiram até mais informação. Mas o importante é eu saber qual é o nível que eu tenho que entregar para cada uma das pessoas. Quando eu estou, por exemplo, conversando com um cliente, tem cliente que vai precisar que eu entregue aquele planejamento na última linha, que vai querer repassar linha a linha comigo. E se eu for de um tipo mais detalhista, tá tudo bem. Se eu não for, como é que isso acontece? Se eu for do tipo de pessoa que é mais na conversa, que é mais na comunicação, como é que eu vou conseguir entregar um nível de detalhe que pra mim não é meu natural? Então, por isso, a primeira coisa, eu preciso me conhecer e aí pegar alguns sinais que me indiquem o que aquele cliente ou o que aquela pessoa da minha equipe precisa, para que eu possa ajustar o meu comportamento e que eu possa entregar o melhor para aquela pessoa. Dessa forma, a gente consegue ser mais produtivo e a gente consegue fazer com que as pessoas façam aquilo que a gente precisa que elas façam.
né? Seja algo que a gente depende do cliente ou seja coisas que a gente precisa que a nossa equipe faça. A gente, no passado a gente falava muito de tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. E hoje a gente sabe que isso vale muito para respeito, educação, né? Em relação a respeito e educação, claro que eu tenho que tratar todo mundo como eu gostaria de ser tratado. Mas em relação aos outros aspectos, principalmente que envolvem a forma como eu me comunico, na verdade eu tenho que me adaptar para o que é melhor para o outro. É assim que eu sou mais efetivo. E como é que eu posso me adaptar como é melhor para o outro? Me conhecendo e conhecendo o outro. Então a gente vai disponibilizar para vocês um teste para vocês começarem essa história e poderem olhar um pouquinho mais a fundo, né, sobre quem eu sou e como é que eu me comporto na prática. Espero que vocês gostem e a gente se vê no próximo vídeo.